Olá, meu nome é Sandra Costa e é um prazer ter você aqui no programa Universo Holístico. Hoje nós vamos falar a respeito das doenças do outono e também a relação dessas doenças com as questões emocionais. É sabido por todo mundo que o outono é um tempo muito seco e geralmente as doenças respiratórias são aquelas que se apresentam com maior frequência. Rinite, sinusite, asma, bronquite. Então, as pessoas que manifestam esse tipo de problema, elas geralmente estão com alguma dificuldade emocional em lidar com as questões que estão acontecendo na vida dela. Quais são essas questões emocionais? No caso da rinite, a gente pode dizer que quem tem rinite não está respirando um ar muito puro. Então, é como se dentro da casa dela, ela convivesse, seja uma criança ou seja um adulto, convivesse com duas questões opostas. Então, por exemplo, o pai fala que pode e a mãe fala que não pode. Ou ela convive com o marido ou com a família e ela quer uma coisa, a família quer outra. Então existe uma incompatibilidade de opiniões, há uma divergência. E isso causa um ar que não se respira. E a pessoa então tem aquela dificuldade respiratória. Pode causar uma crise de espirros, uma crise de tosse, o nariz escorrendo, enfim. Então a rinite ela tem essa causa emocional correlacionada. No caso da sinusite, existe aquela sensação muito forte de dor de cabeça, entupimento aqui dos seios nasais. Então a pessoa ela está num processo de divergência de aceitação. É como se ela estivesse brigando com ela mesma, onde uma parte dela quer fazer uma coisa, outra parte quer fazer outra. Não existe uma congruência emocional. Ela não está centrada, ela não está harmonizada com ela mesma. No caso da bronquite, existe uma questão de tristeza muito profunda, aquela tristeza que vem interna, onde ela passou por esse processo de dualidade dos pais ou com quem ela conviveu, depois uma dualidade interna, e isso foi causando uma tristeza muito grande. Então a bronquite ela está muito ligada à tristeza de não conseguir se expressar, não conseguir se colocar. E quando ela consegue isso? No momento em que ela está com crise, porque daí ela é vista. E no caso da asma, ela também existe essa dificuldade de se posicionar. A pessoa ela não está conseguindo o ar para respirar na vida. É como se ela tivesse com uma grande dificuldade de falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, aquilo que ela sente principalmente. Então ela fica com falta de ar porque ela quer falar e não consegue falar, ela não consegue se expressar. Está vivendo uma grande questão interna. Então, essas doenças respiratórias a gente consegue tratar tanto na questão física, por exemplo, com tratamentos da medicina chinesa, e eu já vou explicar mais ou menos como funciona essa visão da medicina chinesa, como com tratamentos para as questões emocionais, porque um está relacionado ao outro. Em 99% dos casos, qualquer doença que se manifesta tem uma questão emocional por trás envolvida. Qual é a visão da medicina chinesa com relação a essas questões respiratórias? A medicina chinesa ela tem uma percepção muito diferente da medicina ocidental. Então eles relacionam os nossos órgãos, as nossas vísceras, as nossas emoções com algumas partes do nosso corpo e com alguns sintomas que a gente possa apresentar. No caso da doença respiratória, o pulmão está envolvido e sempre na medicina chinesa um órgão e uma víscera eles trabalham juntos. Então o órgão é o pulmão, a víscera é o intestino grosso. Pessoas geralmente elas apresentam problemas também nessa questão do intestino. Ou elas têm uma diarreia ou elas estão com o intestino muito preso. É muito comum ter essa questão associada. Então fazendo uma relação também com essa questão do intestino pela visão da medicina chinesa. O intestino preso, a pessoa não está conseguindo deixar ir aquilo que precisa. Ela tem dificuldade, ela quer reter as coisas. E no caso da diarreia, a pessoa, ela às vezes sofre um abalo tão grande que ela não consegue reter. Então ela precisa eliminar. Na medicina chinesa funciona mais ou menos assim, ó. Quando a gente respira, traz ar puro para dentro do nosso organismo. E quando a gente expira, está colocando todas as toxinas para fora. Se você não está respirando adequadamente, porque está com alguma questão respiratória, isso fica congestionado dentro do seu corpo. Precisa sair de alguma forma. Vai sair através de onde? Das fezes.
Se você também está com um problema nessa questão do intestino e não está saindo através das fezes, tem que se manifestar em alguma outra parte do corpo. Aonde isso se manifesta? Na pele. Então a pele ela também pode causar erupções, alergias neste momento de outono. O outono na medicina chinesa é um momento de transição daquela expansão que a gente tinha no verão para esse recolhimento interno. Então é hora de voltar para a gente se olhar, de olhar para essas nossas questões, principalmente as emocionais, e verificar o que serve, o que não serve, como é que fica essa coisa do inspirar para trazer o ar puro e deixar sair tudo aquilo que não serve mais. A medicina chinesa, ela tem várias técnicas que podem ajudar nessas questões respiratórias e também do intestino. Entre elas o cone de cera, a acupuntura, a ventosa, a moxa, entre outras tantas. Semana que vem eu volto com mais informações e dicas. Se você tem alguma dúvida, é só entrar em contato através das nossas redes sociais.